Ok pessoal, tudo bom? Tudo pronto? Professor Albano para continuar a nossa conversa sobre hidrocarbonetos. No primeiro vídeo a gente viu a definição, como é que eu reconheço o hidrocarboneto pela sua molécula e também a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Falando do tipo de interação que pode acontecer entre as moléculas, 3 tipos de interações intermoleculares, foi o que a gente falou no vídeo. E a gente viu que a interação que acontece com o hidrocarboneto é dipolo induzido. Quem não viu, vou deixar no card aí em cima, é só acessar lá. É isso, galera. Depois da vinheta a gente continua as demais propriedades gerais. É isso, galera. Hoje sem câmera, tá bom? Problemas técnicos, mas não vou deixar de gravar por isso. Vamos finalizar as propriedades gerais dos hidrocarbonetos nesse vídeo. Temperaturas de fusão e de ebulição. Por serem praticamente apolares, os hidrocarbonetos possuem temperatura de fusão e de ebulição baixas, isso relacionado aos compostos polares. Lembrando novamente que a gente conversou no vídeo passado sobre interação intermolecular, e a interação do hidrocarboneto, que é dipolo induzido, é uma interação fraca. Por isso, pontos de fusão e ebulição são baixos. Facilmente eu posso quebrar essa interação entre as moléculas de hidrocarboneto. Comparando hidrocarbonetos de cadeia normal de uma mesma classe, observamos que as temperaturas de fusão e de ebulição aumentam com o aumento da massa molar. Por exemplo, eu tenho aqui 2 hidrocarbonetos. A gente sabe que a massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1. Então, calculando esse primeiro composto, que é o etano, 30 gramas por mol. Do segundo composto, 44 gramas por mol, o propano. Então, já que o propano tem maior massa molar, ele tem maior ponto de fusão e ebulição do que o etano. Agora, se você não quiser calcular, não precisa. É só perceber que o propano tem mais carbonos, cadeias parecidas, que são cadeias abertas, saturadas. Quem tiver mais carbono vai ter maior massa molar, consequentemente, maiores pontos de fusão e de ebulição. Agora, o que pode acontecer é isso aqui, ó. Eu tenho o butano e o propano. Se você for calcular as massas molares, se for calcular os átomos, a gente vai ver que temos 4 carbonos e 10 hidrogênios em cada composto desses. Então a massa molar vai dar 58 gramas por mol cada um. E agora, eles têm o mesmo ponto de fusão e ebulição? Olha só, as temperaturas de fusão e ebulição são bem diferentes. A gente percebe que as duas temperaturas do butano são maiores do que as duas do metilpropano. Isso se dá pela superfície de contato. A superfície de contato do butano é maior, então vou ter um pouco mais de trabalho para separar ela. A gente pode seguir o seguinte raciocínio: quanto menor o número de ramificações em cadeias similares, maior os pontos de fusão e ebulição, ok? Então, se der a mesma massa molar, compostos diferentes com a mesma massa molar, você olha quem tem menos ramificação, que ele vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Estados de agregação e densidade, estados físicos dos hidrocarbonetos. São muitos compostos, né? Mas vamos fazer uma regra geral aqui. Se o hidrocarboneto tiver de 1 a 4 carbonos, ele é gasoso. De 5 a 17, líquido. E acima de 17, o hidrocarboneto vai ser sólido. Quanto à densidade, é impossível, são milhares de hidrocarbonetos, né? É impossível a gente saber de todos os hidrocarbonetos. O que você precisa saber é que a água tem densidade de 1 grama por centímetros cúbicos, a água pura. E que a densidade de todos os hidrocarbonetos são menores do que a da água. Então não se fala no número exato de densidade de hidrocarbonetos, só que é menor do que 1 grama por centímetros cúbicos. Por isso que quando há vazamento de óleo, que é o que tem na imagem, o óleo fica sobre a água, prejudicando a vida marinha, né? Porque não consegue entrar oxigênio na água. Se for no mar, a água sendo salgada vai ficar mais densa do que a água pura, ok? Então, o óleo fica na superfície impedindo que o oxigênio entre para a vida marinha. Solubilidade e reatividade. De acordo com a regra semelhante dissolve semelhante, os hidrocarbonetos dissolvem-se apenas em substâncias polares. Mais uma vez mostrando aquela imagem da mancha de óleo sobre a água. Se houvesse afinidade entre a água e o petróleo e o óleo, a água ia conseguir dissolver o óleo, não ia prejudicar tanto, não ia poluir tanto. Mas como elas não têm afinidade, o óleo, se não for retirado, vai ficar lá matando muitas espécies marinhas. Quanto à reatividade, a reatividade dos hidrocarbonetos é considerada baixa nos compostos saturados de cadeia cíclica, nos compostos cíclicos com 6 ou mais carbonos e nos aromáticos.
Compostos insaturados de cadeia acíclica apresentam reatividade média e os compostos cíclicos, que têm de 3 a 5 carbonos, possuem reatividade alta. Aplicações práticas e propriedades organolépticas. Os hidrocarbonetos são derivados de petróleo, utilizados principalmente como combustíveis fósseis e como matéria-prima para a produção de plásticos, fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas. E, na verdade, para várias outras coisas, como você vê aí na imagem. Quanto à propriedade organoléptica, que é a propriedade que você consegue observar pelos 5 sentidos, pelos seus sentidos, né? Os hidrocarbonetos possuem uma classe muito extensa de compostos. Por isso, não é possível a gente generalizar suas propriedades organolépticas. A gente pode encontrar várias cores, vários cheiros, vários aspectos e várias texturas diferentes. Galera, é isso. Não esquece de deixar o like, por favor. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta, compartilha, ativa as notificações. Valeu, galera. Paz e bem.